Bom, pessoal, nós já analisamos aquele versículo de Timóteo, né? Aliás, nós já vimos que não tem nem o cargo, né, de pastor na Bíblia, né? Que na verdade era proibido ter pastores. Justamente por isso, né? Porque os pastores eram cães gulosos desde o Velho Testamento. E nós vimos no vídeo anterior, né? Que naquela epístola de Timóteo, o contexto ali ele está falando de alimentos, né? Não tem nada a ver com salário ou remuneração, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em Gálatas 6,6, que é um versículo muito usado por pastores para justificar o recebimento de salário, né, e ganhar dinheiro dos fiéis. Inclusive, quem puder, sempre dê like nos vídeos, pessoal, comenta, atividade, engajamento. Ainda mais esses vídeos que eu estou me esforçando para mostrar para as pessoas a verdade, porque muitas pessoas são enganadas 24 horas por dia nessas igrejas. Tem pessoas aí que já perderam tudo para igrejas, de bens materiais, casa, carro, tudo por uma coisa que vai contra a Bíblia. A Bíblia condena tudo isso. Então é bom a gente alertar essas pessoas, e a única forma de fazer isso é com engajamento. Dê um like, comenta, se gostou fala, se não gostou fala também, não tem problema. O importante é ter bastante atividade, que é o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é bom. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui em Gálatas 6,6 diz assim, ó: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então esse versículo é muito usado, eu já vi até o Silas Malafaia usar esse versículo, que aqui o autor dá a entender que a pessoa que é instruída na palavra tem que repartir de todos os bens com aquela pessoa que está instruindo. Será que é isso mesmo, pessoal? Se for, então faça o Pix aí, ó, tá na descrição do vídeo. Ajude então, porque se vocês seguem a Bíblia, tem que então repartir de todos os seus bens comigo. Mas se a gente for tomar isso aqui como literal, como está aqui em português, lembrando que eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel, isso aqui vai contradizer o que Jesus disse, que nós vimos no vídeo anterior, ó. Jesus proibiu eles de levarem bolsa, ó. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, a ninguém saudeis pelo caminho, em qualquer casa onde entrardes, dizer de primeiro, paz esteja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, ó, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. O salário aqui nós vimos no vídeo anterior, que é a comida, é o alimento. Porque Jesus proibiu de levar bolsa, e segundo Mateus eles não podiam receber nem prata, nem cobre e nem ouro, tá? Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então Jesus falou que esses que estavam pregando o evangelho, eles podiam se alimentar, mas não podiam receber dinheiro. Tá claro isso? Então como é que aqui em Gálatas Paulo fala que a pessoa que é instruída tem que partilhar todos os seus bens com quem instrui? Vamos analisar o termo? O termo grego aqui, pessoal, é ágatos. Ágatos em grego é um adjetivo, tá? Então, primeiro ponto, é um adjetivo. Dinheiro é adjetivo, pessoal? Não, dinheiro é um substantivo. O que é um adjetivo? É aquilo que você adjetiva alguma pessoa para o bem ou para o mal. Por exemplo, aquela menina é linda. Linda é um adjetivo. O Ronaldo é inteligente. Inteligente é um adjetivo. Aquele pastor é safado. Safado é um adjetivo. Agora, dinheiro é adjetivo, pessoal? Vocês já viram alguém adjetivar alguém com dinheiro? Nossa, aquela moça tá tão real, tá tão dólar. Não, pessoal, dinheiro não é adjetivo, dinheiro é substantivo. Então, o primeiro ponto, ó, esse termozinho aqui, ó, ele é um adjetivo, ó. Então, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas é um adjetivo, tá bom? Ágatos. Segundo, ágato significa aquilo que é intrinsecamente bom ou é aquilo que é bom por natureza, coisas boas. Por exemplo, aqui em Mateus 5,45, eu vou pegar só 3 exemplos para vocês entenderem o termo. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aqui, ó, o mesmo termo, ó, bons. Bons é dinheiro, pessoal, aqui que Jesus está falando, ó. Maus e bons? Não, pessoal. Bons é que são pessoas boas. Então, a gente já viu que não tem nada a ver com dinheiro. Mateus 7,11, aparece 2 vezes o termo, ó. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas, aqui ó, o mesmo termo ágatos, ó, coisas boas, aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. Aqui eu achei até errado essa tradução da Almeida Corrigida e Fiel, porque aqui esse termo é o mesmo aqui de cima, ó, coisas boas. Então aqui uma tradução seria, dará coisas boas aos que lhe pedirem, porque é o mesmo termo. Então não são bens material, aqui eu achei até que é uma tradução tendenciosa da Almeida, tá? E mais um exemplozinho, Jesus falou aqui, ó, raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então são coisas boas o termo ágato. Não tem nada a ver com dinheiro, pessoal.
Mas tem um porém aqui. O aparato crítico, esse mesmo que eu estou usando aqui da Bible Hub, ele fala que no plural esse termo externa riquezas. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. São 3 passagens que está no plural, que segundo esse aparato crítico se refere a riquezas. Aqui, ó, no plural, externa bens materiais, riquezas. Será que é verdade, pessoal? Vamos analisar então as 3 vezes que aparece esse termo no plural. O termo no plural só aparece 3 vezes na Bíblia e é referente a alimentos nos 3 termos, não tem nada a ver com riqueza. Lucas 1,53, ó. Aqui é a oração de Maria. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Peraí, pessoal, isso aqui eu tenho 2 palavras antagônicas, que nem gordo e magro, alto, baixo, sei lá, careca e cabeludo. Por que aqui seria bem material se aqui ele está antagonizando com famintos? Você enche do que os famintos, pessoal? É de riqueza? Não, é de alimento. É um contraponto. Por exemplo, você dá remédio para um doente. Você dá, por exemplo, um agasalho para quem está desabrigado. Você dá alimentos para o faminto. Então aqui quando o autor de Lucas usa o termo ágatos, ele está falando de alimentos, que Deus encheu de alimentos as pessoas que tinham fome. É até bem óbvio no texto. Então não tem nada a ver com bens materiais. Lucas 12,18 fala assim: e disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aqui nem precisaria muito longe, né? Dá para entender que se ele fala de celeiros, ele está falando de alimento também no contexto. Mas como eu sei que algumas pessoas não vão entender, vamos ler o contexto então aqui de Lucas. Vamos lá. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então esse homem era rico. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. O que é fruto, pessoal? É dinheiro? Não. É os frutos da terra, alimento, aquilo que esse homem rico produzia. Então dá a entender que era um homem que era um grande agricultor. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros. O que é celeiro, pessoal? Celeiro é um banco? Não. Celeiro é onde você guarda grãos, alimento. E edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Quais são os bens que ele está falando aqui, pessoal? Que ele vai guardar no celeiro? É dinheiro? Fulano, eu vou fazer um celeiro, mas eu não vou colocar trigo nele não, eu vou colocar dinheiro. Alguém ia fazer uma imbecilidade dessa, pessoal? Qualquer um ia chegar lá e ia roubar. Então os bens que ele está falando aqui, que é o mesmo termo ágato, é os grãos. Porque ele está falando de celeiros, é óbvio no texto. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ou seja, ele tinha alimento guardado. Que nem lá no caso de José do Egito, né, que ele manda o faraó fazer celeiros para o período das vacas magras. Descansa, come, bebe e folga. Aqui, ó, come e bebe. Ó. Ele está falando de grãos, de alimento nessa parábola. Mas Deus lhe disse para esse homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então o que Deus está falando? Para que você está guardando tanto grão, filho, se você vai morrer essa noite? Então aqui é o próprio Deus falando: você vai morrer. Mas enfim, é só uma parábola. Aí Jesus diz, agora é Jesus dizendo: ó, assim é. Aquele que para si ajunta tesouros, agora aqui já não é alimento, ó. Aqui já é outro termo que é tesouros, dinheiro. E não é rico para com Deus. Então o que Jesus está falando aqui? Que o pastor tem que ganhar muito dinheiro? Não, ele está falando o oposto. Ó. Aquela pessoa que ajunta para si mesmo muito dinheiro, não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. O que Jesus está falando para eles? Pedir dízimo e oferta? Ó, Pedro, vai lá, pede dízimo, pede oferta, porque a gente tem que se preocupar com a comida de amanhã. Não, ele falou: não se preocupa, porque aquele que ajunta tesouros para si, não é rico para com Deus, não tem valor algum, tá bom? Agora vamos ler de novo o versículo, entendendo esse termo ágatos, que seriam coisas boas, ou no caso, alimento. Vamos entender, ó. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens, que seriam alimentos, com aquele que o instrui. Só isso já harmoniza com isso aqui que Lucas falou aqui, ó. Comei do que vos for oferecido, ó, comendo e bebendo. Não harmoniza melhor, pessoal? Se a gente entender o sentido do termo, fica bem melhor. Agora, para finalizar o vídeo, essas pessoas aqui, ó, que são as pessoas em situação de carência, de rua, mendigos, essas é que deveriam ser alimentadas. Vamos ver aqui dois exemplos, ó. A igreja primitiva, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, ó.
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ok, eles tinham tudo em comum. Comunistas, vão para Galiléia de Cuba, vão para Venezuela lá da Judéia. Ok, eles tinham tudo em comum, segundo a Bíblia de qualquer um. E vendiam suas propriedades e bens, ok, eles vendiam. Eles acumulavam riquezas, os primeiros cristãos convertidos, pessoal, segundo aqui o livro de Atos. Não, eles vendiam suas propriedades e bens. E o que eles faziam quando eles vendiam? Repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, de necessidade. Peraí, cadê o pastor? Cadê então que eles não davam o dinheiro para o pastor? Cadê a figura do pastor aqui, pessoal? Cadê que eles vendiam suas propriedades e davam para o pastor enriquecer? Não, aqui era um tipo de comunismo que eles estavam vivendo. Eles repartiam tudo em comum. E preservando unânimes todos os dias no templo, era o templo de Salomão, aquele templo que caiu no ano 70, e partindo o pão em casa. O que é partir o pão? É alimento, é alimentar o próximo. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Era assim a igreja primitiva. Quem acha ruim reclama com quem escreveu. Pedro era um dos líderes da igreja, não, dos colunas, um presbítero, um ancião. Olha aqui, ó, e disse Pedro para um homem coxo que pediu ajuda para ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Por que Pedro não tinha prata e nem ouro, hein, pessoal? Ele não seria um pastor? Não é um dos principais da igreja? Pedro não pediu o dízimo das ovelhas? Pedro não vendia objetos ungidos, fazia fogueira santa, essas coisas? Curioso, né? Sabe por que ele não tinha prata nem ouro? Porque Jesus proibiu. Eu mostrei no vídeo anterior, ó. Não possuais ouro, nem prata e nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Alimento. Então a preocupação maior de Jesus e do próprio Deus no Velho Testamento é alimento. Ó. Então as pessoas que ficam aí dando dízimo para pastores, ó, vocês estão indo na contramão da Bíblia. Vocês tinham que dar para essas pessoas assim, ó. Pessoas em situação de rua. Alimento, não dinheiro. Jesus proibiu eles de carregar ouro, prata, cobre, então eles não podiam receber um centavo. Tanto que o livro de Atos confirma que Pedro não tinha um centavo no bolso. Ó, não tenho nada. Tô duro, tô liso. Agora, alimento sim, alimento. O trabalhador é digno do seu alimento. Salário também. Salário ali é uma forma de se referir ao alimento. Então aqui em Gálatas 6,6 o termo ágatos é um adjetivo, não é bem material. Está dizendo que aquela pessoa deveria partir do pão, alimentar aquela pessoa que estava pregando a palavra, não dar dinheiro. Tá bom, pessoal? Isso aí não existe. Isso é todo um outro sistema que essas igrejas criaram por aí, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E para finalizar o vídeo, algumas pessoas vão comentar: Ronaldo, mas se o pastor prega a palavra, ele não pode receber dízimo para se alimentar? Bom, pessoal, nós temos alguns probleminhas aí, né? Primeiro que Jesus não mandou fundar essas igrejas todas, né? São os próprios homens que fundaram suas igrejas. O cara começa pregando ali na Praça da Sé com a Bíblia embaixo do braço, vira pastor e funda uma igreja. Então aí é problema dele. Não foi Jesus que mandou. Então ele que se vire. Segundo ponto, se o pastor entende que ele é um pastor e está ali fazendo um serviço para Jesus, ele poderia sim se alimentar. O máximo que a igreja podia somar com ele era com uma cesta básica, um quarto de café, uma lata de óleo, 1 quilo de arroz, bens perecíveis. Seria o lógico. Agora, a partir do momento que você tem igrejas que pedem dízimos, que nem é do Novo Testamento, dízimo era uma lei, era um mandamento lá para o judeu, não tinha nada a ver com o gentil. E esse pastor, além de pedir dízimo, ele vende objetos ungidos, ele pede ofertas, ele faz fogueira santa, ele faz todo um acúmulo de bens materiais. Ele está indo na contramão do que Jesus falou, Jesus proibiu. Então esses pastores aqui, ó, que eu já mostrei aqui em 2 vídeos, eles estão fazendo o oposto do que Jesus pediu. E se tem pessoas que estão sendo vítimas desses pastores, ó, tem que acordar. Mostra esses 2 vídeos aqui que eu fiz, esse e o anterior a esse, para essas pessoas. Olha, pessoal, Jesus proibiu um pregador da palavra de receber 1 centavo sequer. Tá bom? Não pode receber. Então, eles estão indo na contramão. Então, se eles estão indo na contramão de Jesus, esses pastores são de Deus? Analise e tire suas reflexões. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Ajuda a aumentar a atividade e engajamento. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.